No próximos capítulos de No Rancho Fundo, duas grandes reviravoltas irão transformar completamente o destino dos personagens e sacudir a cidade de Lapão da Beirada. A primeira envolve uma revelação bombástica sobre Ariosto, cujo passado será exposto, revelando um segredo há muito tempo guardado. A segunda reviravolta gira em torno de Primo Cícero, que após fingir sua própria morte, verá sua farsa ser desmascarada de forma dramática, pegando todos de surpresa. Elias, um personagem que até então parecia apenas cumprir ordens de Ariosto, terá um papel decisivo nessa fase da trama. Ele será incumbido de realizar uma missão perigosa e clandestina, colocar dinamites na Gruta Azul a mando de Ariosto. Essa ação, porém, despertará a desconfiança de Bem-vinda, sua amada, que o verá por perto do local. No entanto, Elias conseguirá despistá-la e logo em seguida a surpreenderá com uma boa notícia: a conclusão da escola que ele estava construindo, fazendo Bem-vinda esquecer momentaneamente de sua suspeita. Paralelamente, o falso velório de Primo Cícero será o cenário de outro grande desenlace. Toda a cidade acreditará que o homem está morto, mas Arthur começará a suspeitar de algo estranho ao observar o comportamento de Elias durante a cerimônia. Junto com Quinota, ele vai juntar as peças e deduzir que Elias esteve na Gruta Azul. Determinado a descobrir o que está acontecendo, Arthur confrontará Elias, que acabará revelando um segredo surpreendente. Ele é filho de Ariosto, uma verdade que até então era desconhecida por todos. A revelação da paternidade de Ariosto será apenas a primeira parte do choque que aguarda os presentes no falso velório. Quintilha, em meio à sua típica impulsividade, acabará provocando uma confusão no local, que culminará com a descoberta de que o caixão está vazio. A farsa de Primo Cícero, que havia sido orquestrada para enganar todos e criar uma distração, será finalmente exposta. Padre Zezo, em estado de choque, exigirá explicações da família de Zefa Leonel, que até então parecia cúmplice no plano. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em No Rancho Fundo. Com a verdade finalmente exposta, Primo Cícero se verá forçado a reaparecer e contar toda a verdade sobre o que realmente aconteceu. Ele explicará os motivos por trás de sua falsa morte e revelará quem estava por trás da tentativa de assassinato. Esse será o momento em que Jordão Nicásio, o verdadeiro responsável pelo atentado contra Primo Cícero, será desmascarado e preso. A revelação trará uma grande reviravolta na trama, colocando os culpados contra a parede. Enquanto isso, Tico Leonel e Timbó continuarão suas investigações por conta própria, determinado a descobrir todos os envolvidos no crime. Eles não apenas confirmarão que foi Jordão quem atirou em Primo Cícero, mas também seguirão novas pistas para identificar os mandantes do crime. A busca por justiça envolverá a família de Zefa e todos aqueles que foram afetados pelo plano traiçoeiro de Jordão e seus comparsas. Esse desenlace trará à tona segredos há muito enterrados. E a exposição do passado de Ariosto revelará suas conexões obscuras, que afetam diretamente o destino dos Leonel e de Primo Cícero. Lapão da Beirada será palco de confrontos emocionais e revelações inesperadas, enquanto as tramas de vingança, traição e redenção chegam ao seu ápice. As reviravoltas prometem manter o público atento até o último capítulo, onde cada personagem finalmente enfrentará as consequências de suas escolhas. Com a revelação de que Primo Cícero estava vivo, o caos se instalou na casa dos Leonel. A reação da cidade foi de espanto, e as fofocas corriam soltas em Lapão da Beirada. O reaparecimento do homem que todos julgavam morto não era apenas uma reviravolta pessoal, mas um marco de que algo muito maior estava acontecendo. O velório falso, que deveria ser um plano infalível, virou o palco de um escândalo que expôs as entranhas das disputas familiares e revelou a teia de traições que envolvia os Leonel. Primo Cícero, antes de desaparecer,
havia descoberto segredos perigosos sobre as atividades ilícitas de Jordão Nicásio e seus comparsas, e forjou sua morte para escapar de uma tentativa de assassinato. Agora, com seu retorno, ele estava pronto para expor os culpados, mas sabia que precisaria de apoio. Zefa, sua fiel aliada, estava ao seu lado, e Quinota, mesmo em meio à confusão que causara no velório, estava determinada a ajudar. No entanto, havia muitos mistérios ainda sem resposta, especialmente sobre quem mais estava envolvido no atentado contra sua vida. Enquanto isso, Jordão Nicásio, ao ser preso, não demonstrava sinais de arrependimento. Pelo contrário, sua expressão fria e calculista indicava que ele ainda tinha cartas na manga. Do lado de fora da delegacia, Arthur e Tico Leonel observavam de longe, trocando olhares desconfiados. Ambos sabiam que Jordão não agira sozinho, e se queriam justiça, teriam que ir até o fim. Mas havia algo que os incomodava ainda mais: as conexões obscuras de Ariosto. O nome de Ariosto estava em todas as conversas desde que Elias havia revelado sua verdadeira identidade como filho dele. Isso jogava luz sobre o passado de Ariosto, e suas ações começavam a ser questionadas. Ariosto suspirou e se virou lentamente encarando o filho. Você não entende, Elias. Nunca foi sobre você. É sobre o legado, o poder, o controle. A Gruta Azul é a chave para tudo. Chave? Chave para o quê? Elias franziu o senho confuso. Riquezas, Elias. A Gruta Azul tem um valor que ninguém jamais sonhou, e eu estava tão perto de obtê-la. Mas Primo Cícero e os Leonel estavam sempre no caminho. Eles sabiam de algo que podia me destruir. Por isso, precisei tomar medidas. Enquanto isso, na fazenda dos Leonel, Zefa e Quinota planejavam seus próximos passos. Sabiam que Jordão não confessaria facilmente quem eram seus cúmplices, mas o tempo estava contra eles. Primo Cícero, ainda abalado pela tentativa de assassinato, estava mais determinado do que nunca a desmascarar Ariosto, mas temia que esse fosse apenas o começo de uma guerra ainda maior. A Gruta Azul era mais que uma simples caverna. Escondia segredos antigos, segredos que podiam mudar o destino de toda a região. Precisamos de provas, disse Zefa, enquanto Quinota caminhava de um lado para o outro na sala. Sem provas, não podemos acusar Ariosto diretamente. Ele tem muita influência, e se mexermos na ferida sem cautela, ele vai se virar contra nós. Eu sei, Zefa, respondeu Quinota irritada. Mas não temos tempo. Ariosto já deve estar planejando o próximo golpe. Nesse momento, Arthur entrou na sala com uma expressão grave. Acho que encontrei o que precisamos. Ele segurava nas mãos um envelope antigo, amarelado pelo tempo. Isso estava entre os documentos que encontrei no escritório de Jordão. É uma escritura. Parece que Ariosto tentou comprar a Gruta Azul anos atrás, mas foi impedido por Primo Cícero e Tico Leonel. Desde então, ele tem tentado destruir a reputação dos Leonel para conseguir o controle total. Zefa pegou o envelope e examinou o conteúdo. Então, Ariosto está por trás de tudo. Mas isso ainda não prova que ele é o mandante do atentado contra Primo Cícero. Talvez não diretamente, respondeu Arthur. Mas é um começo. E tem mais. Uma anotação sobre uma mina de esmeraldas oculta na Gruta Azul. Se isso for verdade, Ariosto está disposto a matar por essas pedras. Quinota bateu a mão na mesa. Então é isso. Ariosto quer as esmeraldas e está usando Elias para fazer o trabalho sujo. Precisamos desmascará-lo, concluiu Zefa. Mas com cuidado. Do outro lado da cidade, Ariosto estava cada vez mais encurralado. Seus planos começavam a desmoronar, e ele sabia que precisava agir rápido. Convocou uma reunião com seus aliados mais próximos, homens poderosos que o ajudaram a manipular as terras ao longo dos anos. Mas, para sua surpresa, ao chegar no local combinado, foi recebido por um grupo de policiais e pela figura imponente de Primo Cícero, vivo e determinado a acabar com a farsa de Ariosto. Chega de jogos, Ariosto! Disse Primo Cícero, cruzando os braços diante do antigo rival. Sua teia de mentiras chegou ao fim. Eu voltei para garantir que a justiça seja feita. Ariosto, ainda com sua máscara de frieza, soltou uma risada contida. Você acha que venceu, Cícero? Eu controlei essa cidade por décadas.
Um homem como eu não é facilmente derrubado. Talvez não seja, disse Zefa, que surgiu ao lado de primo Cícero com uma pilha de documentos nas mãos. Mas você não está mais no controle. Temos as provas do seu envolvimento com a exploração ilegal da Gruta Azul, e com isso, seu império vai desmoronar. Nesse instante, Elias apareceu, visivelmente abalado, mas firme em sua decisão. Chega, pai, eu não vou ser parte disso. Estou do lado da verdade agora. Ariosto olhou para o filho com desprezo. Você sempre foi fraco, Elias. Não passa de uma peça descartável no meu jogo. Talvez, respondeu Elias, segurando o olhar do pai. Mas eu não sou mais uma peça no seu tabuleiro. Com o confronto diante de todos, as máscaras finalmente caíram. Ariosto, acuado, foi levado pela polícia, enquanto o primo Cícero e os Leonel celebravam a vitória parcial. Mas sabiam que o fim de Ariosto era apenas o começo de uma nova era para Lapão da Beirada. E aí, gostou do vídeo? Então, siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre No Rancho Fundo. Nos próximos capítulos de No Rancho Fundo, Heróis de Mar do Sertão, Xaviera e Timbó chegam a No Rancho Fundo para salvar a família Leonel. Na reta final de No Rancho Fundo, dois personagens queridos de Mar do Sertão farão uma participação especial, movimentando ainda mais a trama das 18 horas. Timbó e Xaviera surgirão em um momento crucial para apoiar a família Leonel na luta pelos direitos sobre as terras da Gruta Azul. Timbó, um velho amigo e compadre de Zefa e Tico Leonel, aparece exatamente quando a família enfrenta uma crise sem solução. Junto com ele estará Xaviera, que após ser eleita prefeita de Canta Pedra, desenvolveu um forte senso de justiça. Os dois, que já se consagraram como heróis no final de Mar do Sertão, vão se aliar à família Leonel para combater as armações dos vilões envolvidos na disputa pelas terras. A chegada de Timbó e Xaviera promete ser decisiva, trazendo esperança em um momento em que tudo parece perdido para os Leonel. Xaviera e Timbó chegam No Rancho Fundo em um momento de tensão. A família Leonel está sendo esmagada pelas artimanhas de Deodora e Ariosto, dois vilões que têm feito de tudo para tomar posse das terras da Gruta Azul. Os Leonel, sem saída, veem suas esperanças se desvanecerem quando Deodora consegue falsificar documentos que colocam em risco o direito da família às terras. E Ariosto, seu cúmplice, manipula autoridades para garantir que a justiça esteja a seu favor. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em No Rancho Fundo. Quando Timbó chega à cidade, acompanhado de Xaviera, a presença dos dois imediatamente traz uma nova energia. Com sua experiência e senso de justiça, ambos sabem que não será fácil combater Deodora e Ariosto. Mas eles não pretendem deixar que essa injustiça prevaleça. Velho amigo de Zefa e Tico Leonel, Timbó traz consigo a confiança e o respeito de uma amizade antiga, além de um histórico de lutas ao lado do povo sertanejo. Já Xaviera, agora prefeita de Canta Pedra, tem o poder de sua posição política e a garra de alguém que não teme enfrentar vilões poderosos. Logo ao chegarem, Timbó e Xaviera se encontram com Zefa, que, desolada, explica como Deodora e Ariosto vêm tramando para tomar as terras. Eles falsificaram documentos, Timbó, e agora estão querendo nos expulsar da Gruta Azul. Não sei mais o que fazer. Zrenia lamenta Zefa, os olhos cheios de lágrimas. Tico Leonel, igualmente angustiado, confirma. Estamos de mãos atadas. A justiça parece estar comprada. Timbó ouve tudo com calma, enquanto Xaviera já começa a pensar em estratégias. Não se preocupe, Zefa. Eu e Timbó não viemos até aqui para deixar vocês lutarem sozinhos. Vamos enfrentar esses bandidos juntos, promete Xaviera, com seu habitual tom decidido. Timbó, por sua vez, reforça. Conheço Deodora e Ariosto de outras histórias, e sei que não vai ser fácil. Mas nós não somos do tipo que desiste. Com esse espírito, eles começam a planejar a resistência.
Xaviera, como prefeita, tem contatos que podem ajudar a família Leonel a pressionar as autoridades locais. Ela decide se encontrar com o juiz da cidade para questionar a validade dos documentos falsificados, usando seu conhecimento jurídico para desmascarar a fraude de Deodora. Ao mesmo tempo, Timbó assume a tarefa de conversar com os moradores da região, buscando apoio popular para pressionar as autoridades e evitar que os Leonel sejam expulsos à força. Mas Deodora e Ariosto, percebendo que perderam a vantagem com a chegada de Xaviera e Timbó, não ficam parados. Eles começam a tramar uma nova estratégia para garantir o controle das terras. Deodora, fria e calculista, decide que é hora de tomar medidas drásticas. Se eles querem lutar, nós vamos dar uma lição. Xaviera pode ser prefeita, mas aqui, quem manda somos nós, diz ela a Ariosto, com um sorriso cruel no rosto. Ariosto, igualmente ambicioso e corrupto, já tem em mente um novo plano para desmoralizar os Leonel. Se nós conseguirmos incriminá-los por algum crime, a opinião pública vai se virar contra eles. Vamos encontrar alguma forma de armar para essa família. Assim, nem mesmo Timbó e Xaviera poderão salvá-los, propõe ele. Deodora gosta da ideia e começa a pensar em como fazer isso. Enquanto isso, Xaviera, ao se encontrar com o juiz, enfrenta uma barreira inesperada. O juiz, claramente influenciado por Ariosto, mostra relutância em rever os documentos. Os papéis estão em ordem, prefeita. Não vejo por que precisaríamos reavaliar a decisão sobre as terras, diz ele com uma expressão de desinteresse. Mas Xaviera, com seu senso de justiça afiado, não desiste. Vou exigir uma perícia nesses documentos. Sei que há algo errado e vou até o fim para provar isso. Do outro lado, Timbó continua a reunir aliados entre os moradores locais. Seu carisma e sua história de luta conquistam o apoio de muitos, que se unem para proteger a família Leonel. Essas terras são do povo. Todos sabemos que a Gruta Azul pertence aos Leonel. Não podemos deixar esses bandidos ganharem, declara Timbó, inflamando a comunidade. Com o tempo, Xaviera e Timbó começam a descobrir novas provas contra Deodora e Ariosto. Uma testemunha-chave, um antigo funcionário que trabalhou com Ariosto na falsificação dos documentos, decide vir à tona. Com medo de retaliações, ele confessa a Timbó que foi forçado a participar do esquema. Eu não queria fazer isso, mas eles me ameaçaram. Deodora é perigosa e Ariosto tem o controle de muita gente. Mas eu não aguento mais viver com esse peso, admite o homem, tremendo de medo. Essa confissão é exatamente o que Xaviera precisava. Com a testemunha e novas provas em mãos, ela leva o caso de volta ao tribunal, exigindo uma revisão completa. Ao mesmo tempo, Timbó e os moradores organizam uma manifestação em frente à prefeitura, exigindo justiça para a família Leonel. Deodora, percebendo que está sendo encurralada, tenta comprar o silêncio do funcionário que revelou a fraude. Mas agora, com Timbó e Xaviera ao lado dos Leonel, a coragem das pessoas começa a crescer e os segredos de Deodora e Ariosto começam a ser desmascarados. Ariosto, vendo que o cerco está se fechando, sugere que fujam antes que seja tarde demais. Vamos deixar tudo para trás, Deodora. Ainda temos tempo de escapar, diz ele preocupado. Porém, Deodora, obstinada e vingativa, não está disposta a desistir tão facilmente. Eu nunca vou fugir. Essas terras são minhas e vou lutar até o fim. Se preciso, derrubo todos que estiverem no caminho, afirma ela, com uma expressão sombria. O confronto final se aproxima. Com a ajuda de Xaviera e Timbó, a família Leonel começa a recuperar suas forças e a lutar pelo que é seu de direito. A batalha pelas terras da Gruta Azul ganha força e a comunidade inteira se une em apoio aos Leonel. Xaviera, determinada a garantir a justiça, se prepara para enfrentar Deodora no tribunal, enquanto Timbó organiza a resistência popular. Deodora e Ariosto, antes intocáveis, agora se veem acuados, e a verdade sobre suas falcatruas começa a emergir. A chegada de Xaviera e Timbó mudou o jogo, e a vitória da justiça parece cada vez mais próxima. A luta está longe de acabar, mas os Leonel, com a força de seus amigos e da comunidade, estão mais prontos do que nunca para enfrentar qualquer desafio. E aí, gostou do vídeo?
Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre No Rancho Fundo. Nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo, uma reviravolta inesperada vem à tona. Elias Crisóstomo, que até então parecia ser apenas um jovem comum com interesses acadêmicos na escola de Bem-vinda, revela sua verdadeira identidade e suas intenções sombrias. O que parecia ser apenas um garoto ingênuo se mostra, na verdade, um aliado crucial do vilão Ariosto, seu próprio pai, colocando-o como uma peça fundamental nos momentos finais da história. Desde o início, Elias havia mantido uma postura discreta, se aproximando lentamente dos personagens centrais, especialmente da professora Bem-vinda. Ele entrou na escola como um estudante interessado em aprender, mas sua verdadeira missão sempre foi mais profunda e perigosa. Seu objetivo era se infiltrar no círculo dos Leonel, família rival de seu pai, e coletar informações valiosas que ajudassem Ariosto em sua batalha contra eles. Elias nunca revelou sua verdadeira identidade até o momento estratégico. Mantido em segredo por Ariosto durante toda a vida, ele sempre esteve destinado a desempenhar um papel crucial nos planos do pai. Agora, à medida que a trama se aproxima de seu clímax, Elias se revela como o filho leal e determinado que está disposto a fazer de tudo para garantir a vitória de Ariosto. O ponto de virada acontece em um encontro entre Elias e Ariosto. Durante essa conversa tensa, o jovem finalmente confirma o vínculo que os une e expõe sua lealdade ao pai. Ele não apenas demonstra respeito e admiração, mas também revela a missão secreta que vinha executando: descobrir os planos dos Leonel e passar todas as informações críticas para Ariosto. Com uma postura fria e calculista, Elias explica como sua posição na escola foi cuidadosamente planejada para aproximá-lo da professora Bem-vinda, de quem ele se tornou íntimo para conseguir informações e fofocas sobre a família rival. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em No Rancho Fundo. Elias, então, se torna uma verdadeira cartada final nos planos de Ariosto. Ao longo da trama, a rivalidade entre os Leonel e Ariosto foi se intensificando, e a chegada de Elias à cidade de Lapão da Beirada faz parte de uma jogada estratégica para desequilibrar o campo de batalha. Sua infiltração foi habilmente orquestrada por Ariosto, que sabia que seu filho, sendo desconhecido pelos inimigos, poderia agir livremente e obter as informações necessárias para derrubar os Leonel. O ponto alto da traição de Elias é quando ele revela a Ariosto um presente especial que trará um elemento decisivo nos momentos finais da trama: uma dinamite. Essa explosão simbólica representa não só o fim de uma era, mas também a determinação de Elias em garantir a vitória de seu pai. Com essa dinamite, Ariosto planeja destruir a tão cobiçada Gruta Azul, um local de grande valor para os Leonel, e mudar completamente os rumos da disputa entre as famílias. Esse ato de Elias deixa claro que ele não está apenas do lado do pai, mas também disposto a ir até as últimas consequências para garantir a destruição dos Leonel. A aliança entre pai e filho se fortalece ainda mais nesse momento, e a revelação de Elias como filho de Ariosto transforma completamente a dinâmica da história, colocando o jovem como uma peça essencial na conclusão da trama. Assim, enquanto o desfecho de No Rancho Fundo se aproxima, a presença de Elias se torna um fator decisivo. A sua traição, inicialmente mascarada por uma fachada de bom moço, acaba por ser a jogada final que pode garantir a vitória de Ariosto na batalha contra os Leonel. A partir desse momento, o público fica na expectativa de como essa reviravolta afetará os acontecimentos e quais serão as consequências dessa aliança sombria entre pai e filho. Com Elias agora revelado como o aliado secreto de Ariosto, o clima em No Rancho Fundo começa a se intensificar. O jovem, até então subestimado por todos, prova ser um inimigo perigoso e engenhoso, infiltrado no coração da comunidade dos Leonel. A trama se desenrola com um misto de tensão e incerteza, enquanto a professora Bem-vinda, totalmente alheia à verdadeira identidade de Elias,
começa a perceber mudanças sutis no comportamento do rapaz. Bem-vinda, que antes via Elias como um aluno dedicado, começa a desconfiar de suas motivações. Pequenos deslizes nas conversas, olhares fugazes e sua crescente obsessão em saber detalhes sobre os Leonel a deixam desconfortável. Ela passa a questionar a proximidade que ele busca ter com os membros da família, mas ainda reluta em acreditar que o jovem possa ser uma ameaça real. Enquanto isso, Zefa Leonel, a matriarca da família, sente no ar que algo sombrio está para acontecer. Sempre intuitiva, Zefa pressente que há um traidor em seu círculo, mas não imagina que Elias, o aparentemente inofensivo estudante, seja esse traidor. Ela intensifica sua proteção à Gruta Azul, um dos maiores bens da família Leonel, e tenta reorganizar seus planos para manter o controle da situação. Porém, o maior erro de Zefa foi subestimar Ariosto. Ele, que sempre foi visto como um vilão frio, agora conta com a peça mais valiosa em seu tabuleiro: seu próprio filho. Com as informações que Elias coletou, Ariosto começa a montar um cerco ao redor dos Leonel, atacando em pontos onde eles menos esperam. Elias, agora totalmente engajado na missão, continua sua infiltração, seduzindo Bem-vinda ainda mais e fazendo parecer que suas intenções são puras, quando na verdade ele está apenas coletando as últimas peças do quebra-cabeça que Ariosto precisa para seu golpe final. Aos poucos, Ariosto começa a colocar em prática seu plano de destruir os Leonel. Ele sabe que a chave para isso está na Gruta Azul, um local místico que, além de ser um grande tesouro natural, tem grande valor sentimental para a família de Zefa. Elias, com sua habilidade de manipulação, descobre que há uma passagem secreta pela qual a família Leonel costumava entrar na gruta. Com essa informação em mãos, ele volta para o pai com uma proposta ousada: utilizar a dinamite para selar o destino da família rival. Ariosto, sempre calculista, fica impressionado com a frieza do filho. Apesar de ter planejado grande parte da batalha, ele não esperava que Elias se tornaria tão decisivo e implacável. Juntos, pai e filho começam a traçar os últimos passos da destruição dos Leonel. Mas Ariosto ainda guarda uma carta na manga. Ele quer humilhar Zefa antes de destruí-la. Enquanto isso, na casa dos Leonel, as tensões começam a crescer. Bem-vinda, já desconfiada, tenta alertar Zefa sobre a possibilidade de estarem sendo vigiados. Ela compartilha suas suspeitas sobre Elias, mas a matriarca, ocupada com as ameaças externas, hesita em acreditar. No entanto, ao fazer uma retrospectiva das últimas semanas, Zefa começa a perceber que, de fato, informações cruciais vazaram de forma misteriosa. É nesse momento que Bem-vinda decide agir por conta própria. Ela começa a investigar Elias mais de perto, sem saber que isso a coloca em grande perigo. Em um confronto inesperado, ela descobre algumas pistas sobre a verdadeira identidade do jovem. Mas antes que possa fazer algo a respeito, Elias a confronta. Em um diálogo tenso, Elias revela parcialmente suas intenções, deixando claro que sua aproximação nunca foi casual. Bem-vinda, chocada com a traição, tenta convencê-lo a desistir de seus planos, apelando para o lado humano do rapaz. No entanto, Elias, já consumido pela lealdade ao pai, rejeita qualquer possibilidade de arrependimento. Ariosto decide que o momento final chegou. A dinamite, cuidadosamente guardada, será o ponto de virada na batalha pela Gruta Azul. Elias, encarregado de entregar o explosivo e realizar a sabotagem, vai até a gruta, agora com a missão mais importante de sua vida. O dia da grande explosão chega e a atmosfera está carregada de expectativa. Elias se dirige à gruta com a frieza de alguém que já decidiu o destino dos seus inimigos. A tensão é palpável, enquanto ele, de maneira meticulosa, prepara a explosão. Entretanto, algo inesperado acontece. Durante os momentos finais de preparação, Elias é surpreendido por Bem-vinda, que o seguiu secretamente até o local. Ela tenta, uma última vez, impedi-lo de levar o plano adiante. Em um embate emocional, Bem-vinda apela para o coração de Elias, relembrando os momentos em que ele parecia apenas um garoto cheio de sonhos e ambições. Elias, por um momento, hesita.
a professora apela para a humanidade dele, mas antes que algo possa mudar, Ariosto aparece. Frio e calculista, ele pressiona o filho para que finalize o plano, ignorando completamente o apelo de bem-vinda. Elias se vê no meio de um dilema. De um lado, a lealdade ao pai que o criou em segredo, moldando-o para aquele momento. Do outro, o conflito interno que bem-vinda desperta ao lembrar quem ele poderia ter sido. Mas o que define Elias naquele instante é a necessidade de aprovação de Ariosto. Com um olhar final de hesitação, ele acende o pavio da dinamite. A explosão é ensurdecedora, selando o destino da Gruta Azul. A caverna, que por tanto tempo representou a força e a história da família Leonel, começa a desmoronar. Zefa, ao longe, sente o impacto, como se uma parte de sua própria alma estivesse sendo destruída. A explosão não apenas destrói um local físico, mas simboliza o fim de uma era, de uma luta que marcou gerações. No entanto, as consequências são imediatas e devastadoras. Elias, ao perceber a magnitude do que fez, é tomado por uma onda de arrependimento. A explosão também o atinge, fisicamente e emocionalmente. Embora tenha seguido o plano de Ariosto até o fim, ele começa a perceber o peso de suas ações e o custo que isso terá para sua própria vida. Bem-vinda, que havia sido afastada da cena por Ariosto antes da explosão, sobrevive, mas está em estado de choque. Ela corre até Elias, que está gravemente ferido pelos destroços da gruta. O jovem, que antes parecia tão convicto de suas ações, agora se vê quebrado, tanto por fora quanto por dentro. Ariosto, por sua vez, assiste a cena com uma frieza assustadora. Ele conseguiu o que queria, mas o preço foi alto. Seu filho, a quem ele moldou com tanta frieza, agora está à beira da morte. No final, a explosão da Gruta Azul se torna um ponto de virada para todos os personagens. Elias, o filho que parecia ser a cartada final de Ariosto, acaba sendo vítima de sua própria traição. Zefa, devastada pela perda de seu patrimônio, agora precisa lidar com as consequências desse golpe, enquanto Ariosto, implacável, parece invencível, mas carrega o peso de uma vitória amarga. Com o fim dessa batalha, novas perguntas surgem sobre o futuro dos personagens, mas uma coisa é certa: nada será como antes em Lapão da Beirada. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre No Rancho Fundo. Nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo, após ser desmascarado em No Rancho Fundo, Ariosto tenta desesperadamente reconquistar a confiança de Arthur. Para isso, ele recorre a Quinota, na esperança de que a jovem possa ajudá-lo a se reaproximar do protagonista. Mesmo com a boa vontade da mocinha de conciliar pai e filho, Arthur não quer saber de conversa e decide expulsar o veterano de sua vida. A razão para essa decisão é clara. Arthur descobriu que foi Ariosto o responsável por ordenar o seu sequestro. Esse fato destrói de vez a relação entre os dois, levando o mocinho a optar pelo afastamento definitivo de seu pai adotivo. A verdade foi trazida à tona por Marcelo, que, irritado com Arthur, decide revelar tudo o que sabe em uma tentativa de desestabilizá-lo. O personagem de José Loreto conta ao amigo a história completa, com a intenção de vingar-se, deixando Arthur abalado e profundamente magoado. Depois de ouvir tudo, Arthur resolve confrontar Ariosto. Sem rodeios, o protagonista abre o jogo com o veterano, afirmando que já descobriu toda a verdade e que a partir daquele momento sua amizade com ele está rompida. Esse rompimento, no entanto, não é fácil para Ariosto, que, apesar de ser o vilão da trama, nutre um sentimento afetivo pelo filho adotivo. A decepção e a tristeza tomam conta de Ariosto, que parte em busca de uma solução para recuperar o relacionamento. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em No Rancho Fundo. Com poucas opções, o veterano resolve buscar ajuda na filha de Zefa, Quinota.
Ele acredita que, através dela, pode fazer com que Arthur mude de ideia e o perdoe. Quando Ariosto chega até Quinota, a jovem se surpreende com a atitude do sogro. Apesar de estar ciente dos erros cometidos por ele, Quinota sente pena do homem e se dispõe a ouvi-lo. Ela entende que, apesar de tudo, Ariosto está arrependido e quer reparar o que fez de errado. Durante a conversa, Quinota percebe o quanto Ariosto está aflito e se sensibiliza com a situação. Mesmo sem ter certeza se pode ajudar, a morena decide dar uma chance ao veterano e autoriza sua entrada na casa para conversar com Arthur. Ela sabe que a relação entre pai e filho está por um fio, mas acredita que talvez ainda exista uma chance de reconciliação. No entanto, quando Arthur vê o pai adotivo, sua postura é firme e intransigente. Ele deixa claro que não quer saber de reconciliação e que não está disposto a perdoar Ariosto. A situação se agrava quando Arthur, de maneira impiedosa, expulsa Ariosto do local. A atitude do protagonista não só reforça a ruptura definitiva entre eles, como também deixa Quinota abalada. A jovem, que sempre teve o papel de mediadora nas relações familiares, fica triste ao ver o sogro sendo rejeitado de forma tão dura. Apesar de entender o lado de Arthur, ela não pode deixar de sentir compaixão por Ariosto, que, em sua opinião, está sofrendo as consequências de suas próprias ações, mas ainda assim é alguém digno de perdão. A expulsão de Ariosto é um ponto de virada importante na trama, mostrando que, às vezes, mesmo com a ajuda de terceiros, algumas relações são difíceis de reconstruir. Arthur está magoado demais para conceder o perdão, e Ariosto, por mais que tente, parece incapaz de corrigir os erros do passado. Quinota, por sua vez, se encontra no meio desse conflito, dividida entre a lealdade ao marido e a compaixão pelo sogro. No fundo, ela deseja que ambos encontrem uma forma de se entender, mas sabe que, por enquanto, essa reconciliação está longe de acontecer. Esse embate entre pai e filho adiciona uma camada de tensão à trama, e resta saber se Ariosto conseguirá, em algum momento, se redimir de seus erros e reconquistar a confiança de Arthur. Enquanto isso, a narrativa se aprofunda nos conflitos emocionais dos personagens, mostrando que, às vezes, o perdão pode ser o caminho mais difícil de trilhar. Após a dura expulsão de Ariosto, o clima No Rancho Fundo fica ainda mais tenso. Arthur se fecha ainda mais em si mesmo, carregando o peso das revelações e do rompimento com o pai adotivo. Quinota, por sua vez, tenta processar o que aconteceu. Ela sente uma mistura de tristeza e impotência, sabendo que, por mais que deseje ajudar, não tem o poder de consertar aquela relação despedaçada. Nos dias que seguem, Arthur continua afastado de todos, tentando digerir a traição de Ariosto. A decepção é profunda, pois apesar de todas as diferenças que eles sempre tiveram, Ariosto foi a figura paterna que ele conheceu. O sequestro foi a gota d'água, um golpe baixo demais para ser perdoado. Ele não consegue ver uma forma de restaurar qualquer tipo de vínculo. A dor da traição ainda lateja, e Arthur sente que confiar novamente em Ariosto seria um erro irreparável. Enquanto isso, Ariosto, abatido pela rejeição, não desiste facilmente. Ele sabe que cometeu erros terríveis, mas no fundo acredita que pode reconquistar o afeto de Arthur. A ideia de perder o filho adotivo o destrói, e ele começa a arquitetar novos planos para reverter a situação. O vilão, que tantas vezes manipulou aqueles ao seu redor para alcançar seus objetivos, agora se vê no papel do desesperado. Sua maior missão não é mais um plano de poder ou vingança, mas a difícil tarefa de recuperar a confiança de Arthur. Ariosto começa a observar tudo com mais cuidado. Ele percebe que, para qualquer possibilidade de redenção, precisa primeiro mostrar a Arthur que está genuinamente arrependido. Isso não pode ser feito através de palavras vazias ou promessas. Ariosto entende que, para haver alguma chance de reconciliação, ele precisa provar suas intenções com atitudes concretas. É nesse ponto que sua aliança com Deodora começa a ser colocada em xeque. Deodora, sempre focada em seus próprios interesses, não vê com bons olhos essa nova postura de Ariosto. Ela percebe que a obsessão dele em reconquistar Arthur pode comprometer seus planos e começa a pressioná-lo.
Você não pode deixar que esses sentimentos te enfraqueçam, Ariosto. Nós estamos em um jogo perigoso e não há espaço para arrependimentos ou sentimentalismos. Alerta ela, tentando mantê-lo sob controle. Porém, dessa vez, algo mudou no vilão. Ele não está mais disposto a seguir as ordens de Deodora cegamente. Ariosto começa a questionar se vale a pena continuar ao lado dela. Essa mudança de comportamento deixa Deodora desconfiada. Ela percebe que Ariosto está começando a escapar de sua influência, e isso a preocupa. Afinal, a parceria deles sempre foi baseada em interesses mútuos, e qualquer sinal de fragilidade pode comprometer os planos ambiciosos que ela ainda deseja concretizar. Deodora começa a pensar em estratégias para neutralizar Ariosto, caso ele decida sair de sua aliança. Ao mesmo tempo, Marcelo, que foi o responsável por abrir os olhos de Arthur, sente que seu objetivo foi alcançado. Ele sempre teve um pé atrás com Ariosto e sabia que o vilão estava envolvido em esquemas sujos. Agora, com a revelação da verdade, Marcelo sente uma espécie de vitória pessoal. No entanto, sua vingança também tem um lado amargo. Ao ver o quanto Arthur está devastado pela descoberta, Marcelo começa a refletir se sua motivação foi realmente justa. Apesar de tudo, ele considera Arthur um amigo e não queria vê-lo sofrendo tão intensamente. Marcelo então decide se aproximar de Arthur novamente, na tentativa de oferecer algum tipo de consolo. Eu sei que é difícil agora, mas pelo menos você conhece a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre liberta, diz ele tentando levantar o ânimo do amigo. Arthur, porém, está longe de se sentir libertado. Para ele, a verdade trouxe apenas mais dor e desconfiança. Ele não está pronto para conversar sobre perdão ou segundas chances. Do outro lado, Quinota continua preocupada com a situação. Ela vê o sofrimento de Arthur e, ao mesmo tempo, a angústia de Ariosto, que, apesar de seus erros, parece genuinamente arrependido. A jovem se encontra em uma posição delicada, dividida entre o amor pelo marido e o respeito pelo sogro. Quinota entende que, mesmo que Arthur não queira admitir, o rompimento com Ariosto o machuca profundamente. Afinal, por mais que negue, Arthur cresceu com Ariosto como pai, e perder essa figura é como perder parte de sua própria história. Com o tempo, Quinota decide que não pode simplesmente ficar assistindo de braços cruzados. Ela sabe que a reconciliação entre os dois não acontecerá de um dia para o outro, mas acredita que pequenas ações podem começar a plantar as sementes do perdão. A jovem começa a encorajar conversas mais calmas, tentando suavizar o ambiente entre Arthur e Ariosto, sem forçar uma reaproximação imediata. Enquanto isso, a trama vai se desenrolando de forma imprevisível. Ariosto, cada vez mais pressionado por Deodora e pelos seus próprios sentimentos, decide agir por conta própria. Ele começa a investigar maneiras de corrigir seus erros, buscando formas de expor outros segredos e tramas que possam, de alguma maneira, compensar as escolhas erradas que fez. Em paralelo, Arthur também inicia um processo de autoconhecimento. O protagonista percebe que, apesar de tudo, precisa resolver seus próprios conflitos internos antes de seguir adiante. À medida que as tensões aumentam, no Rancho Fundo se aprofunda cada vez mais nos dilemas emocionais dos personagens. As linhas entre vilões e heróis começam a se borrar, mostrando que, no fundo, todos têm seus motivos e fraquezas. O caminho da reconciliação é incerto, mas, para Ariosto e Arthur, a jornada já começou, mesmo que de maneira tortuosa. Nos próximos capítulos, o público vai acompanhar de perto a evolução desses relacionamentos complexos, onde o perdão, o orgulho e a redenção se entrelaçam de forma intensa. Será que Arthur conseguirá encontrar espaço em seu coração para perdoar Ariosto? E até onde o vilão estará disposto a ir para corrigir os erros do passado? A trama promete emoções ainda mais fortes, com reviravoltas que manterão todos na expectativa do desenrolar dessa intrincada relação familiar. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre No Rancho Fundo. Os capítulos de No Rancho Fundo, os segredos sombrios de Blandina e seus aliados começarão a vir à tona, levando a uma sequência de eventos dramáticos e perigosos.
Blandina, em uma manobra calculada e cheia de astúcia, planejará o sequestro de Primo Cícero. O objetivo dela é claro: incriminar Ariosto e Deodora, lançando sobre eles a suspeita de um crime cruel. Com isso, Blandina pretende enfraquecer seus inimigos e desviar qualquer atenção de seus próprios planos. Entretanto, Deodora, a dona do cabaré, e sempre um passo à frente, não aceitará essa jogada facilmente. Determinada a proteger seus interesses e eliminar qualquer ameaça, ela dará ordens diretas a Jordão Nicásio, um de seus capangas mais letais. A missão de Jordão será simples, mas mortal: acabar com Primo Cícero. Para piorar a situação, o cangaceiro executará o plano utilizando uma arma marcada pelas digitais de seu Tico Leonel, numa tentativa de confundir ainda mais as investigações e jogar outra família no olho do furacão. O ataque será certeiro. Primo Cícero, atingido pelo disparo, cairá ao chão, dando a impressão de estar morto. Seu desaparecimento por várias horas deixará todos os moradores do sertão em estado de alerta. A notícia se espalhará rapidamente, levando os amigos e parentes do caipira a se reunirem na casa dos Leonel. Preocupados, eles organizarão uma busca intensa pelo sertão, na esperança de encontrá-lo ainda com vida. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em No Rancho Fundo. Os vilões de Lapão da Beirada, cínicos como sempre, se juntarão ao grupo de busca, fingindo preocupação e boa vontade. No entanto, suas verdadeiras intenções serão reveladas no momento certo. A tensão aumentará com o passar do tempo, à medida que a esperança de encontrar Primo Cícero vivo começar a diminuir. A grande reviravolta ocorrerá quando, de forma inesperada, Primo Cícero reaparecerá, mais vivo do que nunca. Sua volta causará um rebuliço tremendo, especialmente entre os bandidos. Cada um tentará desesperadamente se desvencilhar das acusações, jogando a culpa nos outros. Esse caos de acusações, combinado com a surpresa de que o matuto sobreviveu ao ataque, criará um ambiente de puro desespero e traições entre os vilões. Ao testemunhar essa cena, Zefa Leonel, sempre firme e destemida, tomará a frente. Sem pensar duas vezes, ela pegará sua espingarda e, com a autoridade de quem conhece o sertão como a palma da mão, ameaçará os criminosos. Com uma precisão implacável, ela os colocará para correr, deixando claro que não haverá perdão para aqueles que se atreveram a cometer um crime tão hediondo. Após colocar os vilões em fuga, Zefa mostrará que a justiça do sertão é rápida e implacável. Ela então reunirá todos os envolvidos e, sem hesitação, entregará os bandidos à polícia. A vitória de Zefa será um golpe duro para os inimigos de sua família, mas também marcará o início de uma nova fase de conflitos, já que os vilões certamente não aceitarão essa derrota tão facilmente. Com a captura dos criminosos, a trama de No Rancho Fundo tomará novos rumos, prometendo mais embates e reviravoltas enquanto Zefa, Primo Cícero e o resto da família Leonel continuam a lutar para proteger o que é deles e trazer justiça ao sertão. Após a captura dos criminosos, o clima no sertão parece momentaneamente calmo, mas as tensões estão longe de acabar. Zefa Leonel, determinada a manter sua família a salvo, sabe que a vitória contra Blandina e Jordão Nicásio é apenas temporária. Apesar de presos, os vilões possuem aliados poderosos e a tranquilidade do Rancho Fundo ainda está em risco. Enquanto todos tentam se recuperar do susto do ataque a Primo Cícero, rumores começam a circular pelas redondezas. Dizem que Blandina, mesmo encarcerada, já está mexendo seus pauzinhos para conseguir uma forma de escapar da cadeia. Seu maior aliado agora é o Coronel Serafim, um homem influente e perigoso, que sempre teve seus próprios interesses nas terras do Rancho Fundo. Zefa não se deixa abater por esses boatos. Ela é conhecida por sua coragem e senso de justiça, e sabe que a única maneira de manter sua família segura é ficar um passo à frente. Ela começa a traçar um plano para garantir que Blandina e Jordão fiquem na cadeia por tempo suficiente para que a justiça possa finalmente prevalecer. Além disso, Zefa tem uma carta na manga: Primo Cícero, que apesar do ataque quase fatal, se recupera rapidamente e está decidido a ajudar sua prima.
Primo Cícero, um homem simples mas astuto, tem informações cruciais que podem virar o jogo. Durante o tempo que ficou desaparecido, ele encontrou evidências escondidas no velho galpão de Lapão da Beirada que ligam Blandina a uma série de crimes além do sequestro planejado. Esses documentos e itens roubados, cuidadosamente escondidos, são a peça que faltava para desmascarar toda a rede criminosa que atua na região. Com essas provas em mãos, Zefa e Primo Cícero decidem agir. Eles sabem que não podem confiar em todos os homens da lei, pois muitos estão comprados por Serafim. Assim, recorrem a Marcelo, um delegado jovem e honesto que, apesar de ter pouco poder diante do coronel, está determinado a fazer o que é certo. Zefa, Primo Cícero e Marcelo planejam uma operação secreta para desmascarar os aliados de Blandina, incluindo o próprio Serafim. A ideia é surpreender os criminosos antes que eles possam agir e libertar Blandina da prisão. Para isso, eles precisam de provas incontestáveis, e é aqui que entra a astúcia de Primo Cícero. Enquanto Zefa e Marcelo preparam o terreno, Primo Cícero retorna ao galpão em uma missão perigosa. Ele precisa recolher os documentos e evidências antes que Serafim ou seus homens os descubram. O matuto se move em silêncio, sabendo que um erro pode custar-lhe a vida. Ao mesmo tempo, Zefa mantém vigilância na cidade, garantindo que nenhum movimento suspeito passe despercebido. O plano é arriscado, mas Zefa sabe que é agora ou nunca. Se Blandina escapar, o Rancho Fundo estará em perigo mais uma vez. Com o apoio de Marcelo e a coragem de Primo Cícero, ela está determinada a não permitir que isso aconteça. Nos próximos capítulos, o embate entre a justiça e a corrupção promete pegar fogo, enquanto Zefa Leonel luta para garantir que a paz finalmente reine em seu lar. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida. E clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela. E fique por dentro de tudo sobre No Rancho Fundo.